Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Que as expectativas dos nossos corações nessa manhã sejam altas no Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor cumprirá essas expectativas. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Salmos de número 84. Salmos número 84. Nós leremos os versos 1 ao 4. Amém? Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão para todos sempre. Amém? Nós somos o povo do Senhor, o povo que Ele escolheu. E nessa manhã nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para louvar a Ele em comunidade, como um corpo. Então que nessa manhã os nossos corações estejam em paz, tranquilos, para que nós possamos entregar ao Senhor canções e louvores que alegrem o coração dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é nosso Deus, em quem nossa confiança está depositada. Em Ti, Senhor, estão todas as nossas expectativas nessa manhã. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades e muito mais do que elas. O Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos e do que merecemos. E por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui por isso e por tudo que Tu és, porque o Senhor é digno de ser exaltado, digno de ser adorado, e a nossa alma só encontra satisfação e prazer pleno aqui, Senhor, nos Teus átrios, bendizendo ao Senhor, louvando ao Deus da nossa vida, ao Senhor do nosso coração. Nessa manhã, nós nos apresentamos diante do Senhor mais uma vez, crendo que o Senhor está conosco em todos os momentos, mas agora nós estamos como seus filhos reunidos, a igreja do Senhor, para Te louvar. Ajuda-nos, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, nos dê corações tranquilos, que tudo aquilo que não for do Senhor, que tudo aquilo que não for para esse momento, que o Senhor tire dos nossos pensamentos, para que nós estejamos corpo, alma, entendimento, totalmente voltados a Ti, que o nosso coração esteja entregue, devoto ao Senhor, que não merece nada menos do que isso, todo o nosso coração, todo o nosso amor, as nossas canções, com o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Entendemos, cremos que Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor de toda a terra e céus, e por isso nós queremos Te louvar nessa manhã de todo o nosso coração. Tu és o amado da nossa alma, a quem a nossa alma deseja, e por isso Te louvamos, Jesus, em nome do Senhor. Amém, amém. Aleluia. Erga suas mãos, aplauda ao nosso Deus. Nós Te amamos, Senhor, Te amamos, Jesus. Seja entronizado no nosso meio. Bendito seja o Senhor. Tudo que temos é o Senhor, tudo que temos é o Senhor, Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Esse é
mais uma vez. É a sua igreja que declara: Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Perdido estamos sem o Senhor. Não nos deixe, Jesus, fica conosco, Senhor. Aleluias. Eu nada sou sem Ti. Mãos aplauda o nosso Senhor. Aleluias, Deus, nós te amamos, Senhor. Ele nos resgatou, a Ele é o nosso louvor, a Ele o louvor. Bendito seja o Senhor. Seus pés comigo. Você pode declarar isso ao Senhor? Tudo entregar. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Tudo entregar. Vou me render aos Seus pés. Vou me lançar. O passado já não mais. Nós somos livres em Ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Toda a morte e o sofrer não me assusta.
Aleluias, nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Glórias a Jesus por isso. Bendizemos ao Senhor Jesus com todo o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para onde nós podemos o quê? Aleluias, por meio de Cristo. Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor. Bendito seja o Senhor.
Aleluias! O Senhor é tudo o que precisamos. O salmista diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. É isso que nós declararemos nessa manhã, com essa canção que pode ser a nossa oração. Não há nada que nós desejamos mais do que ao Senhor Jesus. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não lembrar que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Declare isso ao Senhor. Nós só queremos a ti, Jesus. Manifeste-se a nós, Senhor. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia. Ergue as suas mãos, aplauda o nosso Deus. A nossa alma deseja o Senhor, Jesus. Sacia-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Aleluia, Deus. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam?
quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Oh, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Veja tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Quem não temerá o Rei? Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Veja tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele declare: sou Senhor da glória. Tu és Senhor maior, maior em grandeza e beleza. Não existe ninguém como o Senhor. Importa que ele seja único, único, único Senhor. Já os tronos dobrados ao chão, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Tudo. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Quem não temerá a ti, Senhor da glória? Nós nos prostramos junto do Senhor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Louvado seja o Jesus da nossa vida. Que ele cresça, declare: sou Senhor, que eu diminua. Reina sobre nós, Jesus, com a sua glória e todo o
Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, durante muito tempo eu sempre tive uma ideia de que Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Mas de um tempo para cá, lendo a Bíblia, eu entendi que não. Que Deus, na verdade, não é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que temos. Ele é o que temos de verdade. O Senhor é o que temos de verdade. As outras coisas, elas são transitórias e passageiras. As vidas à nossa volta, os nossos irmãos em Cristo, nossa família, filhos, pais. Mas Deus não passa, irmãos. Nós nos relacionamos com um Deus que é eterno. Ele não passa. Deus não é o que precisamos. Ele é tudo o que temos. E é uma pena, às vezes, só percebermos isso quando só nos resta Ele. É uma pena, às vezes, nós percebermos que Ele é tudo o que temos, quando de fato nós não temos mais nada à nossa volta, nem ninguém. Mas como é bom saber que o nosso Senhor não nos abandona, irmãos. Por mais que enfrentemos tempos difíceis, momentos complexos, o Senhor não nos abandona. Feche os seus olhos por um instante para a gente poder orar. Você já, algum momento na sua vida, você já acordou com saudade de alguma coisa que você não consegue identificar o que é? Aí você senta, fica pensando, traz à tona algumas memórias afetivas da sua infância, para tentar ver se identifica seu local de trabalho e tudo. E de repente outro dia eu estava desse jeito. Eu acordei com uma saudade de alguma coisa que eu não conseguia entender. Eu pensei, será que é da minha juventude ainda, adolescente? Será que tempo que é que eu estou com essa saudade e não estou identificando? E aí eu ouvi uma canção antiga que eu gosto muito. Assim: em seu jardim eu estarei, na viração do dia, esperando por ti, Senhor. Quando eu ouvi essa canção, eu fiquei ouvindo e pensando no relacionamento profundo que nós podemos ter com o Senhor. E eu percebi o quanto eu tenho feito de coisas, mas o quão mais profundo eu ainda preciso ir no meu Senhor. Saudade de quando eu buscava aquilo que eu não conhecia e não sentia medo, mesmo quando me sentia inseguro. Saudade de depender de Deus, independente da situação. Por que será que a gente cresce e a gente amadurece na fé e a gente acredita que precisa ter algum fundo, alguma coisa que nos proteja, que nos guarde, além de Deus? Por que a gente ainda insiste em acreditar na força do nosso próprio braço? Por que, irmãos? Por que nós não temos uma fé plena, dependente? Por que nós não temos uma fé de fato que confie no Senhor? Com os olhos fechados, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para reacender a chama, irmãos. Aquela chama do primeiro amor, aquela coisa de, ai, que vontade de chegar no meu lugar de oração. Que vontade de abraçar o meu Senhor. Você lembra daquela outra canção antiga também? Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo. Lembra? São canções como essa que na verdade remete a um tipo de relacionamento que nós, quando crescemos, nos distanciamos dele. Nós nos tornamos adultos demais, espiritualmente falando, para descansar nos braços do Pai, para calçar as sandálias, para sentir a segurança, para ouvir a batida do coração do nosso Deus. Mas que saudade do tempo de dependência total. Que saudade. Santíssimo Deus, glorioso Pai, como é bom perceber a presença do Senhor. Como é bom quando a nossa alma grita, quando o nosso espírito grita de saudade dos tempos simples na presença do Senhor, das reuniões no monte de oração, das reuniões com os nossos irmãos de oração. Senhor, nós temos saudade disso, mas nós não precisamos sentir.
nós podemos vivenciar isso com o Senhor. Por que nós sempre pensamos que o passado foi melhor do que o agora? Tudo antigamente sempre foi melhor, mas Senhor, nós temos a oportunidade de vivenciarmos o hoje em Tua presença. Rogamos por um relacionamento de amizade, de experiências com o Senhor, daqui para frente, a ponto de ser progressivo. Que o Senhor desperte o coração daquele que está abatido, que o Senhor anime a mente do que está distraído, que o Senhor coloque de novo em nosso coração a chama incandescente do primeiro amor. Restaura o desejo pelo serviço à sua obra. Restaure o desejo de nos prostrarmos diante de Ti em oração, ajoelhados sem sequer olhar para o relógio. Restaura a saudade das canções, a saudade dos momentos no Senhor. Restaura esse momento, mas agora de forma amadurecida, mas bem compreendida, porque o tempo passou para nós, mas não para o Senhor. Nós mudamos, mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o mesmo Jesus que nós encontrávamos no monte, nas madrugadas, na sala de casa, no quarto, em cima da laje, no fundo do quintal. É o mesmo Deus. Nós mudamos, Pai. Nós crescemos, amadurecemos, tomamos alguns caminhos, mas o Senhor permanece o mesmo. O Deus relacionável, o Deus amoroso, o Deus aconchegante, o Deus protetor, o Deus provedor, o Rei dos reis, o Senhor do Senhor, aquele cujo todos os reis da terra se curvarão diante de Ti. O Senhor é o mesmo, o nosso conselheiro, é o mesmo Deus forte, é o mesmo Pai da eternidade, é o mesmo Príncipe da paz. O Senhor ainda é o nosso Emanuel, o Senhor é o Deus conosco. O Senhor é a nossa vida, é a porta das ovelhas, é a fonte da água da vida. O Senhor ainda é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor ainda é o alfa, o Senhor ainda é o ômega. O Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. O Senhor é aquele que era, o Senhor é aquele que é, e o Senhor é aquele que há de vir. Nós, juntamente com o Santo Espírito, nessa manhã, clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos: vem, a Tua noiva, e o Santo Espírito diz: vem. Quem ouve, diga vem, e quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Ao Senhor seja a glória, porque o Senhor é digno de recebê-la. Ao Senhor seja o louvor, porque o Senhor é o centro da nossa poesia e da nossa canção. Ao Senhor seja o poder, porque o Senhor é o nosso El Shaddai. Ao Senhor seja a honra, porque o Senhor é o Rei dos reis. Ao Senhor seja todas as coisas, porque o Senhor é o Criador de todas elas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir, irmão, e glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Bendito seja o Deus que nos salvou, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos queridos, bom dia. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos nessa manhã? Graças a Deus. Você pode tomar o seu lugar, por favor, pode se assentar. Eu convido as crianças entre 4 e 12 anos de idade a subirem agora. Os nossos irmãos já estão lá em cima, animados, preparados para poder ministrar aos corações, à mente, aos ouvidos das nossas crianças, enquanto o Santo Espírito fará com que a palavra santa e verdadeira possa descer aos seus coraçõezinhos. Eu vejo lugares ainda aqui no meio, assim, aqui tem muitos lugares, aqui ó, aqui tem muitos lugares, à minha esquerda, à sua direita. Então quem está de pé lá no fundo, pode vir aqui que tem lugar para sentar família, casal. O diaconato, por gentileza, pode ajudar os nossos irmãos, conduzindo-os a um lugar para que se assente, caso queiram se assentar, tá bom? Mas aqui à minha esquerda, à direita de vocês que estão entrando, tem muitos lugares aqui. Queridos irmãos, continuamos louvando o Senhor nesse momento tão bom, com os nossos dízimos e as nossas ofertas também. Portanto, se você precisar de um envelope, só você levantar sua mão onde você estiver. Alguém vai servir você com alegria, contentamento e com muita satisfação também. Então, você pode levantar sua mão e nós vamos ofertar na presença do Senhor. Eu peço que estejam orando. Vocês veem algumas fotos aí, muitas dessas fotos estão passando. Os irmãos estão lá nesse momento, lá, não, estão vindo embora já. Já devem ter saído de lá.
lá no sertão, mandaram fotos, né? Dizendo que graças a Deus o trabalho foi uma bênção dessa vez. Foi nossa última visita do ano lá em Biúca. E o ano que vem nós iniciamos um trabalho mais consistente, mais aprofundado também. Um trabalho, nós estamos preparando uma pessoa que vai nos ajudar no discipulado das pessoas que estão lá, no cuidado com essas pessoas, né? Na preparação do Evangelho, lá no norte de Minas. O irmão sabe que nós estamos ali pertinho de Brasília de Minas. Então nós chegamos a São Romão, Vila Biúca, Coqueiros, Ribanceiras, são vilarejos, pequenos vilarejos alcançados, né? Recentemente eu estive lá num período em que não foi de impacto, fui mesmo para a gente poder conversar e ver as possibilidades do que de fato está acontecendo e a necessidade que tem lá de pastoreio mesmo, sabe, irmãos? De pessoas para cuidar. Então tem um missionário de uma outra instituição que está servindo lá, e nós estamos conversando com ele a possibilidade da gente iniciar realmente um trabalho de cuidado com o pessoal das outras regiões. E eu acredito que vai ser muito possível. Nós vamos caminhar junto com a ponte lá do pastor Pipe, né? Teve até aqui recentemente, junto com o Thiago Guedes e a turma lá. Vamos caminhar junto com eles no cuidado e no discipulado da turma lá. Quero pedir aos irmãos que sejam em oração também pela vida do nosso irmão José, não é? A Débora e a Moira. Os irmãos mais atentos e que lembram do projeto original lá da Venezuela, para onde enviamos a nossa família missionária. Os irmãos se lembram que esse trabalho seria em Santa Bárbara de Barinas, mas nós estamos em outra cidade, mais próxima ali da fronteira, realizando um trabalho maravilhoso, irmãos. Já teve até uma conferência da Reforma lá recentemente, e está tendo o preparo do batismo para uma irmã lá também, e mais pessoas a cada dia têm vindo, mais até do que o José esperava que fosse acontecer. Porém, amanhã bem cedinho eles estão indo para Santa Bárbara de Barinas. Lá está tendo um aumento muito significativo na criminalidade, na violência lá em Santa Bárbara de Barinas. A igreja está precisando muito de gente lá. E eles receberam algumas doações para poder levar para as crianças lá também. Então, se você tem contato, se você faz parte dessa rede de apoio, né, aos nossos missionários, se você não faz, nos procure para que você possa fazer. Nós vamos daqui a um tempo, né, passar alguns relatos do que está acontecendo lá. E olha, irmãos, eles estão saindo do lugar onde eles estão, são alguns quilômetros, na verdade, acho que uns 200 quilômetros até Santa Bárbara de Barinas. Eles vão para lá amanhã bem cedinho para ajudar uma congregação que tem lá, apoiar um projeto que nós desejamos que ele se torne ainda mais robusto. Tá? Então esteja orando por essa viagem. Hoje também está aqui com a gente visitando, veio passar o feriado aqui, a Daniele Ribeiro, né, Dani? Está aqui, a nossa missionária que atua em Cachoeirinha, né? Há 6 anos quase, né, Dani? Vai fazer 6 anos agora. Vai fazer 7 anos, na verdade, né? Uau, graças a Deus. Já vai fazer 7 anos agora, no próximo ano, no início do próximo ano. E a Dani está aqui. Depois, se você quiser cumprimentá-la, saber como tem acontecido o trabalho lá, procure aqui para poder conversar um pouco com ela e ouvir um pouquinho do que tem acontecido. Se você está preparado para a gente poder ofertar e dizimar na presença do Senhor, convido você a fechar os seus olhos por um instante, por favor. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, nós estamos passando por dias difíceis, é verdade, mas o Senhor tem sido o nosso sustentáculo, até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor está unindo a congregação para projetos muito maiores do que aquilo que nós temos feito até aqui, ou entendemos como sendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Senhor gere em nossos corações, em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar em nós a vontade e a certeza que temos do que aquilo que estamos fazendo é para a sua glória, assim também como generosidade e direção para esse tempo. Dai-nos sabedoria para administrarmos as rendas que têm vindo às nossas mãos. Como congregação, nos ensine a fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Como família, como indivíduo, que o Senhor também possa nos instruir como bons administradores, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. A fidelidade do Senhor nos constrange, por isso desejamos ter essa fidelidade em nós, para que possamos cumprir o propósito do Senhor. Afinal de contas, tudo aquilo que o Senhor chamou a tua igreja para fazer, o recurso está conosco. Que o Senhor então gere em nossos corações a liberalidade e a generosidade, para que seja cumprido segundo a sua vontade. Que o Senhor coloque em nossas mãos a provisão necessária, para que cumpramos aquilo que viemos cumprir nessa terra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode sair do seu lugar, por favor, e vir à frente. Se preferir, utilize o QR Code que está à sua frente, ou as máquinas que ficam à minha direita, à sua esquerda, no hall de entrada do prédio anexo. Faça louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Posso amar toda morte, o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe
trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.